Seguindo nossos estudos, agora nós vamos falar dos livros proféticos, dos profetas menores do Antigo Testamento. São 12 livros. Então, só para dar uma retomada, nós estamos fazendo aqui um estudo da estrutura de livros da Bíblia, para que você possa entender de quantos livros a Bíblia é composta, quais são os grupos desses livros, e quando que esses livros foram escritos, em que região foram escritos, por quem foram escritos, qual é a mensagem principal do livro e por que é que eles devem ser lidos, qual a importância de se ler esses livros. Muito bem, já falamos dos Pentateucos, que foram 5 livros, né? A famosa Torá, já falamos dos livros históricos, que foram 12 livros. Já falamos dos livros de poesias e de sabedoria, que foram 5 livros. E agora nós vamos falar dos 12 livros dos profetas menores. Você já sabe, eles não são menores porque são de menos importância. Não, são menores porque o tempo deles foi menor do que os profetas maiores. Vamos lá? Vamos em frente. Oséias significa salvação. Salvação. Autor, profeta Oséias. Data escrita, cerca de 755 anos antes de Cristo a 710. Região, Reino de Israel, norte. O reino já estava dividido, norte e sul. Israel, norte. Reino de Judá, sul. Mensagem principal: o amor fiel de Deus pelo seu povo, mesmo em meio à sua infidelidade. Importância de ler esse livro: mostra a graça de Deus e a necessidade de arrependimento. Joel, o Senhor é Deus, significado do nome dele. Escrito pelo próprio profeta Joel, data da escrita, cerca de 835 anos antes de Cristo, região, Reino de Judá. Mensagem principal: o dia do Senhor como um momento de julgamento e esperança. Importância de ler: destaca a soberania de Deus e a promessa do Espírito Santo. Amós, carregador, fardo, profeta que escreveu Amós mesmo. Escrito 766 anos antes de Cristo. Região, Reino de Israel, norte. Mensagem principal: justiça social e julgamento de Deus sobre a opressão. Importância de ler: ensina a viver com retidão e justiça. Obadias, servo do Senhor, profeta Obadias mesmo que escreveu. Data de escrita, cerca de 586 anos de Cristo. Região, Judá. Percebeu? Aí já não é mais o reino do norte, é do sul, Judá. Mensagem principal: o julgamento de Edom e a restauração de Israel. Importância de ler: mostra que Deus é justo e fiel às suas promessas. Jonas, pomba, era o significado da palavra. Profeta de Jonas, ele é quem escreveu, profeta Jonas. Data da escrita, 760 anos antes de Cristo. Região, Reino de Israel, norte. E Nínive, Assíria. Mensagem principal: a compaixão de Deus pelas nações e o chamado ao arrependimento. Importância de ler: enfatiza a misericórdia de Deus para todos os povos. Miqueias, quem é como Deus. Profeta Miqueias foi quem escreveu. Data da escrita, cerca de 735 a 700 anos de Cristo. Região, Judá. Mensagem principal: o julgamento de Deus e a promessa de restauração messiânica. Importância de ler: aponta para o reinado de Cristo e a justiça de Deus. Gente, um livro que foi escrito 735 anos antes de Cristo, por um profeta chamado Miqueias, já apontava, sinalizava que Jesus iria chegar. Imagina, 735 anos atrás, antes da chegada de Cristo, alguém já dizia que ele ia chegar. Hoje, muitas pessoas não acreditam mesmo que Jesus vai voltar. É a mesma situação. Naquela época, muitos também não acreditavam que Jesus viria pela sua primeira vez. E hoje, muitos não acreditam que ele virá pela segunda. Qual a diferença da primeira vinda de Jesus e da segunda? Muitos não acreditaram, alguns, quando ele veio, passaram a acreditar, e outros continuam sem acreditar.
E na segunda vinda, nós teremos um problema. Porque na primeira vinda, Jesus veio como Salvador. Na segunda, Jesus não virá como Salvador. Ele virá para retirar os seus. E aí, quem creu, creu. Quem não creu, não creu. Não terá mais a oportunidade de uma terceira vinda de Jesus. Entendeu? Essa é a diferença. Muito bem. Qual a mensagem principal? O julgamento de Deus e a promessa da restauração messiânica. Já falamos. Vamos para Naum. Naum, consolo, significa. Autor, profeta Naum. Data da escrita, cerca de 663 anos antes de Cristo. A 612. Região, Judá. Mensagem principal, o julgamento de Deus sobre Nínive, a Síria. Importância de ler, mostra a soberania de Deus sobre as nações. Abacuque, significa abraço. Profeta Abacuque foi quem escreveu, lá por volta de 605 a.C. Região que foi escrito, Judá. Mensagem principal, a questão do mal e a justiça de Deus. Importância de ler, encoraja a fé mesmo em tempos de dificuldade. Sofanias, o Senhor protege, é o significado do nome. O autor que escreveu, o próprio Sofanias, profeta. Data da escrita, 630 anos antes de Cristo. Região, Judá. Mensagem principal, o dia do Senhor como um tempo de juízo e esperança. Importância de ler, adverte contra a indiferença espiritual e anuncia a restauração. Ageu, festeiro. Autor, profeta Ageu mesmo. Data da escrita, 520 anos antes de Cristo. Escrito em que região? Jerusalém. Mensagem principal, a reconstrução do templo como símbolo da prioridade de Deus. Importância de ler, ensina a colocar Deus em primeiro lugar. Zacarias, o Senhor se lembra. Profeta Zacarias quem escreveu, cerca de 520 a 518 anos antes de Cristo. Região, Jerusalém. Mensagem principal, a esperança messiânica e a restauração de Israel. Importância de ler, aponta para o futuro reino de Deus. Malaquias, meu mensageiro. Autor, profeta Malaquias. Data da escrita, 430 anos antes de Cristo. Região, Jerusalém. Mensagem principal, o chamado ao arrependimento e a promessa de um mensageiro. Importância de ler, prepara o caminho para o Novo Testamento e aponta para João Batista e Jesus. Gente, olha que interessante. O livro de Malaquias foi escrito 430 anos antes de Cristo. O livro de Oséias, 755 anos, o de Joel, 835. Depois todos eles foram trazidos para a Bíblia. Se você tinha alguma dúvida e desconhecia isso, fica mais fácil para você entender, principalmente a questão da inspiração. Por que a Bíblia é inspirada por Deus? Livros muito diferentes que foram trazidos para a Bíblia, mas que, ainda que tenham sido escritos em tempos diferentes, por pessoas diferentes, em regiões diferentes, eles se conectam. Interessante, né? Bom, vamos para o próximo. Muito obrigado pela sua atenção. Me ajude a divulgar esse trabalho. Clique aí no joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe nas suas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida e a da sua família. Muito obrigado.